Olá, hoje nós vamos para o Salmo 18, livro dos Salmos, capítulo 18, logo é o Salmo 18. Salmo 18, na nossa numeração que estamos seguindo, que é a numeração grega. Na numeração hebraica é o Salmo 19. Por quê? Porque na numeração hebraica nós temos uma unidade sempre à frente. O Salmo 18, eu vou dizer para vocês, é um dos salmos mais lindos que eu considero. Esse salmo, ele é considerado, chamado, de o testemunho do céu e da lei. São dois elementos que são apresentados testemunhando a existência e a presença de Deus. Primeiro, toda a criação. Como é que você percebe que Deus existe? Basta olhar para a criação. Deus deixou tudo impresso naquilo que Ele criou, a sua digital, sua assinatura. Como é que você percebe que Deus conduz o mundo? Pela lei que Ele revelou. Então este salmo, olha que lindo, ele testemunha a existência e a presença de Deus pela criação e pela lei. Tanto é que você vai perceber que esse salmo, na família dos salmos, que eu sempre indico para você, ele na verdade é considerado um salmo com duas nuances diferentes. Ele é considerado um salmo de louvor, um grande hino, mas da metade para frente do salmo, ele é considerado um salmo de instrução. Um salmo de instrução. Interessante isso, né? Então, primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 7, é um salmo de louvor, um grande hino que canta os louvores da criação e percebe Deus na criação. No segundo momento, do versículo 8 ao versículo 15, é um salmo de instrução que apresenta a lei de Deus instruindo o povo. É maravilhoso. Eu, particularmente, eu acho um dos salmos mais lindos, porque justamente eu percebo assim, como que você acredita, como que você chega à conclusão de que Deus existe? Pela ciência, tudo isso pode. A ciência explica, a fé explica, a filosofia explica, mas ao ver a criação, você percebe Deus que se colocou ali em cada pontinho que foi criado no mundo. É muito bonito, muito. Os céus narram a glória de Deus. É lindo. Tanto é que todas as pessoas, quando se detêm diante da criação, olha, estupefato tudo que Deus fez, fala, não pode. Deus tem que existir, né? Deus tem que existir. Tá bom? Então vamos lá, gente. Queria muito que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais. Agora, nesse momento, dê um like, dê um joinha, assim, ó. Agora, nesse momento, dê um joinha, tá? E você pudesse também chamar mais pessoas para a gente fazer essa caminhada de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e aprofundar a palavra de Deus. Vamos lá, então? Salmo 18, salmo que é o testemunho da criação e da lei, ou seja, testemunhando a presença, a existência de Deus. Vamos lá? Salmo 18, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler esse salmo. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia a outro dia transmite essa mensagem, e uma noite a outra a repete. Não é uma língua, nem são palavras cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda, e este, qual esposo que sai do seu tálamo, exulta como um gigante a percorrer o seu caminho. Sai de um extremo do céu
e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. Viu? Do 1 ao 7, falamos sobre a criação. Do 7 ao 15, sobre a lei. Perceba. Do 8 ao 15. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleita o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino, mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que o vosso servo neles atente, guardando-o com todo cuidado, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim, então serei íntegro e limpo de falta grave. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos do meu coração na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu protetor. Gente, vamos falar a verdade. É lindo demais esse salmo que precisa ser visto, entendido, estudado, por isso eu quero chamar a atenção de você. Primeiro, como eu disse, aqui esse salmo dá testemunho, aliás, o salmo ele traz a criação e a lei como testemunhas da existência e da presença de Deus. Como é que eu sei que Deus existe? Olha a criação. Como é que eu sei que Deus está presente comigo? Pela lei que Ele me deu. A criação e a lei são chamadas como testemunhas da presença e da existência de Deus. Muito bem, eu queria que você entendesse. Eu disse para você que esse salmo ele pode ser considerado um salmo de louvor e pode ser considerado um salmo de instrução. Do versículo 1 ao versículo 7, o salmo vem falando sobre a criação. Veja comigo. Versículo 1 ao versículo 7, narra a glória, os céus, a glória de Deus, o dia, o sol, um extremo ao outro, tudo isso. Do versículo 8 ao versículo 15, sobre a lei. A lei do Senhor é perfeita, a ordem do Senhor é segura, instrui o simples, tudo falando sobre a lei. Então, do versículo 1 ao versículo 7, um grande hino de louvor falando sobre a criação. Do versículo 8 ao versículo 15, sobre a lei. Um grande tratado de instrução. Isso é importante lembrar, porque é justamente assim que nós sentimos Deus, pela criação e pela sua lei. Agora é muito interessante que esse salmo quer anotar e quer dizer o seguinte: Deus, Ele se colocou em tudo que Ele criou. E tudo que Ele criou, Ele colocou um toque seu, uma assinatura sua, quase escondida, que quando você perscruta a criação, quando você estuda, quando você aprofunda, você encontra Deus. Então veja uma coisa, quanto mais se estuda a ciência, quanto mais você aprofunda na ciência mesmo, mais você chega perto de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus criou e tudo que é perceptível e perscrutável pela ciência vai encontrar Deus. Ciência honesta, verdadeira, honesta e verdadeira. E é interessante que quando a gente lê os relatos dos cientistas também bastante comprometidos com a verdade, você percebe que quanto mais o cientista aprofunda, ele não tem como sair e não se ligar a Deus. A ciência proclama Deus. Esse é o primeiro gesto, esse é o primeiro versículo que nós lemos, ali é o segundo. Narram os céus a glória de Deus, ou seja, a criação, as estrelas, o firmamento, tudo isso conta a glória de Deus.
Então, se você pega um cientista e ele vai estudar profundamente a composição do universo, ele vai perceber que em algum momento houve um relojoeiro que organizou esse relógio perfeito. Havia uma expressão, e há uma expressão, não há relógio sem relojoeiro, ou seja, precisa de alguém que organize tudo isso que existe. A função do DNA, você precisa que alguém organize com que as enzimas possam, no universo, agir de determinada forma. Você precisa que haja uma inteligência superior que dê aos protozoários e que dê também aos seres vivos unicelulares condições deles se moverem e deles se agirem. De onde vem tudo isso? Da presença de Deus. Mas há aqui um versículo muito interessante que se nós pegarmos no original, nós vamos entender melhor. O versículo 5 diz assim: porque toda a terra se espalha o seu ruído. Que é isso? Porque por toda a terra se espalha o seu ruído e até os confins do mundo sua voz. Isso significa, quando a gente vai ler no original, mais ou menos está escrito assim no original em hebraico: a sua escrita é legível em toda parte. Quando Deus vai criando o mundo, vai criando o universo, Ele não tem como não deixar uma parte sua nas coisas. O Salmo 18 então diz que à medida que Deus vai criando as coisas, Ele vai deixando a sua escrita legível em toda parte. É como se Deus tivesse deixado sua assinatura em todas as coisas. É como se Deus tivesse deixado a sua marca em todas as coisas. E aí eu vou te falar um negócio muito interessante, que eu até queria fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou lembrar. Você sabe que tudo que existe na natureza, tem uma proporção que é exata em toda a obra da natureza. Nós chamamos de proporção áurea. O que é proporção áurea? A proporção áurea é um número em que, quando você divide uma dimensão de qualquer coisa, por exemplo, se você divide daqui até aqui, dividido por aqui a aqui, você vai ter uma proporção de 1,61. Se você pega o seu braço e daqui até aqui, e divide esse por esse aqui, vai dar 1,61. Se você divide o seu corpo daqui até embaixo e abre os seus braços e divide a altura do seu corpo por esse braço, dá 1,61. Se você pega uma folhinha, qualquer folha que você tiver aí, pega a folhinha dessa plantinha, mede ela daqui, a longitude e depois a altura e o comprimento, mede e divide um pelo outro, dá 1,61. Veja só, a concha daqueles moluscos, sabe aquela concha grande? Geralmente chamado Nautilus, né? Nautilus é aquela concha grande, né? Ela tem nas suas voltas, se você fizer o cálculo e aplicar a equação de segundo grau, você vai ver ali a proporção de 1,61. Se você pegar o rabo do camaleão, pega um camaleão, quando ele enrola o rabo dele, você faça um cálculo também, aplica a equação de segundo grau, e a parábola da volta do rabo do camaleão vai dar uma proporção de 1,61 graus. 1,61. Esse número é chamado número φ. Por que número φ? Porque foi um matemático grego chamado Fídias que descobriu esse número. E ele descobriu e ele ficou perplexo, porque ele viu que esse número ele estava em toda a natureza, o número φ, 1,61. É uma dízima periódica, 1,62 é 8, mas eu estou sempre trazendo para você só esse só 1,61. Número φ. O número φ é uma constante real algébrica. É uma constante real algébrica que está em
toda a natureza. Explique isso. Como um cientista pode explicar isso? Como que em toda a natureza? Ah, e tem mais uma coisa. É essa constante real algébrica que dá fundamento à sequência de Fibonacci. Se você pega a sequência com que nascem os coelhos, que você pega a sequência com que nascem os grãos no trigo, no trigo também, a sequência com que nascem os grãos no milho, você vai ver que há uma sequência que se repete dentro dessa constante real algébrica. Espera aí, isso foi do acaso? Isso foi uma obra do acaso? Se você então pegar nesse momento na sua casa, uma folha que está no seu jardim e medir de cima a baixo, dividir pela largura dela, vai dar 1,61. Por quê? Por quê? Veja só. Esse número, isso eu estou dizendo uma coisa minúscula, esse número, essa proporção, ela representa a perfeição e a beleza da natureza. Tanto é que nós gostamos de olhar a natureza por causa desta proporção de 1,61 e nós não sabemos por quê. É por causa desta proporção que nós temos o famoso retângulo áureo. Por que nós gostamos mais do retângulo do que do quadrado? Porque o retângulo, chamado retângulo áureo, ele é a proporção de 1,61. Se você pegar o cartão de crédito, por que o cartão de crédito é assim e não é um quadrado? Por que seu celular é um retângulo e não é um quadrado? Porque nós gostamos de olhar as coisas na proporção que Deus criou, na proporção de 1,61. Então, o que eu estou querendo trazer para você é um dado muito pequenininho dizendo, quando Deus cria as coisas, Ele colocou escondido a sua assinatura. Portanto, quando você perscruta a natureza, quando você estuda a natureza, quando você aprofunda na natureza, você dá de cara com Deus. Não há como ser ateu se você realmente é um cientista. Não há. E é interessante que na palavra de um grande cientista brasileiro ele dizia, de tanto ser cientista, eu me tornei católico, ele disse. De tanto ser cientista, eu me tornei católico. Ou seja, se você é realmente cientista, se você realmente analisa a ciência, a filosofia, as ciências, você não pode fugir de Deus, não tem como fugir de Deus. Não tem como. E esse salmo narra justamente isso. Narra que Deus, ao criar o universo, ao criar tudo, Ele colocou a sua marca em tudo. E você percebe Deus em tudo. Por isso, esse salmo começa. Narram os céus a glória de Deus. Eu poderia dizer assim, narra a criação a existência de Deus. Muito bem, mas esse salmo, ele traz duas luzes dadas por Deus, que eu já expliquei para você. A primeira luz, a criação, a sua presença, o seu amor, do versículo 1 ao 7. E a outra luz, dada por Deus, é a lei, do versículo 8 ao 15. Então é um salmo muito bonito, que eu queria que você lesse, estudasse, Traz as duas testemunhas da presença de Deus na vida da gente. Primeira testemunha é a criação, segunda testemunha é a lei. Esse salmo traz as duas leis que iluminam o coração do homem. A primeira luz é a criação, que mostra que Deus está presente no nosso meio. A segunda luz é a lei. Esse salmo traz na sua composição do versículo 1 ao 7, falando sobre a criação, do versículo 8 ao 15, falando sobre a lei. Esse salmo mostra para a gente que a escrita de Deus,
ela é legível em toda parte. Significa, Deus, ao escrever a natureza, Ele deixou a sua letra impressa e você olha para a natureza e fala, isso é obra de Deus. Esse salmo mostra para a gente que não há como fugir de Deus e mostra para a gente que quanto mais você estuda e aprofunda na arte, na filosofia e na ciência, você se depara com Deus. Um salmo maravilhoso para ser rezado, refletido e pensar, Deus me brindou com dois grandes dons, duas grandes luzes. O que eu tenho, o que eu vivo, a natureza e a sua lei para ser seguida. Maravilhoso. Agora o que nós vamos fazer? Desligar o celular, desligar o computador e nós vamos rezar esse salmo. E hoje, ao rezar esse salmo, você vai contemplar a natureza, você vai contemplar a criação e começar a perceber a escrita de Deus nas coisas. Você vai perceber também, ao rezar esse salmo, a lei do Senhor, o que Ele nos revelou, o que Ele nos ensinou e vai perceber que isso é uma grande lâmpada que me ajuda a caminhar. E a palavra para o dia de hoje é esta. Versículo 15. Senhor, minha rocha e meu Redentor. Senhor, minha rocha e meu Redentor. Et crutim Domine, fugit partes adversae, vitit eleu de tribiuda, radix Davide. Aleluia.